administrativo do Estado ou da Prefeitura. Você não acredita nesse formato? O Brasil tem suas peculiaridades, né? E cada estado desse país aqui é um país. Nós temos que achar os caminhos para o estado de São Paulo. E eu entendo que isso só se faz pensando nas pessoas como gente, pensando nas pessoas como seres humanos, não como números. Porque hoje só se fala em número, né? Eu tenho dito que o candidato do governo conhece número para chuchu. Agora, espera aí, eu também conheço os números, só que eu quero saber de você, se você está bem, se você tem segurança pública, se você precisa da saúde pública, funciona, né? Se você tem exame, se você tem consulta, se você tem internação, se você precisar de uma UTI, você vai ter, se você precisa de tratamento de câncer, funciona. Eu quero saber como é que está a vida das pessoas. Eu quero saber se os filhos daqueles que estão nos assistindo estão bem nas escolas. Se ele vai sair daquela escola e vai competir uma vaga numa escola técnica e vai passar. Porque eu estive nas escolas técnicas e 90% dos alunos que estão lá vieram da rede particular, ou seja, cursaram uma escola particular e estão na escola técnica. Você vai na USP, na Unesp, na Unicamp, você vai encontrar a maioria dos alunos vindo da escola particular e não da escola pública. Então, qual a oportunidade que o jovem que está nos assistindo agora, que quer cursar uma faculdade pública e que não tem dinheiro para pagar uma faculdade particular, vai ter na vida se a qualidade de ensino é ruim? Eu sou da escola pública aqui em São Paulo, Rony, que era melhor do que a escola particular. A gente fazia exame de admissão para entrar no ginásio e a escola pública era melhor do que a particular. Quem estudava na particular eram os alunos de segundo nível. A gente entrava na faculdade sem precisar de cursinho. Hoje, a escola pública é a pior de todas. Então, eu quero escola pública por tempo integral. Eu quero que o professor tenha carreira. Nós vamos fazer carreira para o professor. Vamos elevar o salário dele ao melhor salário dos professores do Brasil, que é o de Brasília também. Quanto? Eu não tenho os números, porque depende da classificação. Né? Mas é o sonho dos professores. Mas é maior? O salário é maior do que o de São Paulo? O dobro. Nós vamos, como é que se diz? Integrar ao salário do funcionário público de maneira geral, inclusive da educação, as gratificações, porque quando ele fica doente, quando ele vai aposentado, ele não leva a gratificação com ele. Então, isso é uma forma de enganar o funcionário público, ele achar, olhando o olerite dele, achar que está ganhando, por exemplo, R$2.000, quando, no caso do médico, quando o salário de base dele é 482. Quando ele fica doente, ou quando ele vai para a aposentadoria, ele vai com 482. Isso não é justo. Se ele receber um salário a vida toda, ele se aposenta com aquele salário, como é na iniciativa privada, não pode ser diferente. Então, temos que mudar o quadro, pagar bem o funcionário público e exigir dele. Aí você me conhece a minha história em defesa do consumidor, sabe que aí eu não vou permitir que aquele funcionário público que está bem pago trate mal o cidadão. É obrigação dele, ele é servidor público, a serviço do público. Eu digo, eu sou deputado federal a serviço do público. Ou melhor, estou deputado federal a serviço do público. Então tem que ser assim, tem que funcionar. Não funcionou? Rua, né? Rua. Manda embora. Ah, tem estabilidade. Tem estabilidade para quem trabalha bem. Para quem não tem, tem todos os mecanismos administrativos para mandar embora. Celso, no próximo bloco nós vamos estar falando sobre transporte. Antes, porém, nós irmos ao intervalo, eu queria saber o seguinte. A pesquisa, no momento atual, ultimamente tem até certo medo de falar sobre pesquisa, mas o momento atual não lhe beneficia. O que você deve a esse fato? Qual é a sua estratégia para esses últimos dias de campanha? A estratégia é divulgar a candidatura, divulgar plano de governo, porque quando eu passo por uma cidade e coloco meu plano de governo, tenho a oportunidade de falar, porque meu tempo de televisão é 1 minuto e 44, é muito pouco, perto dos outros que tem 6, 7 minutos. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, as pessoas conhecem o que eu pretendo, o voto muda com uma rapidez incrível, né? E quando eu não tenho oportunidade de falar, o voto não muda. O que eu estou fazendo é isso, rodando os 4 cantos do estado de São Paulo e aproveitando a mídia para divulgar o que eu pretendo, porque meu plano de governo é muito bom, né? É pensando nas pessoas, é pensando em gente. E sabendo se essas pessoas, né, estão sendo bem tratadas. Muito bem. Então, nós vamos a um pequeno intervalo, nós voltamos em seguida para falar sobre essa questão do transporte. Eu quero saber a sua opinião sobre o pedágio, eu quero saber a sua opinião e programas, obviamente, para essa questão dos caminhões andarem ou não nas marginais, que eu sei que você quer falar sobre isso também. Ok.